glorificando o Deus Altíssimo na noite de hoje. Deus me chama a atenção da igreja que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, aleluia, versículo 21, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: e depois pediram o rei a Deus, e deu por 40 anos Saulo, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim, enquanto este retiro levou-se como rei Davi, ao qual também deu um testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. A Bíblia vem nos relatar Atos dos Apóstolos, uma coisa que já foi mencionada em 1 Samuel, sobre Saul e Davi. Uma trajetória no primeiro livro e no segundo livro. Aleluia. A qual Saul reinou, começou o seu reinado aos 30 anos de idade. Começou a reinar porque o povo, o Senhor, achou graça naquele momento sobre a vida de Saul. Naquele momento, Saul, o Senhor fez um rebuliço tremendo e falou naquele momento, a qual Deus fez tudo isso porque o povo queria um rei. Então o Senhor deu a Saul. A Bíblia diz que foi o primeiro rei, porque naquele momento aquele povo via todos os povos ter um rei, e naquele instante eles também queriam um rei para governar eles, para eles ir também para o campo de batalha, porque todas as tribos tinham o seu rei, só eles que não tinham. A Bíblia nos revela que Saul naquele momento começou o seu reinado bem, ouvindo a voz do Senhor, mas no meio da caminhada sempre acontece algo. Não é diferente da minha e da sua vida. A gente começa bem no começo da nossa caminhada, a gente vai esfriando. A gente começa a ver as perseguições, a gente vai dizer: Senhor, será que eu vou conseguir? Mas o que o Senhor nos levantou, nos garante para conseguir. Mas no meio da caminhada vem dor, vem sofrimento, vem luta, perseguição. Mas muito não resiste a essa perseguição. Muito não consegue descrever o chamado do Senhor. Porque em meio à tempestade, em meio ao deserto, é o que o Senhor nos passa conosco. Porque no deserto que nós somos fortalecidos. Aleluia. Mas para isso a gente tem que colocar na posição do Senhor. Saul naquele momento ele começou a ouvir a voz do Senhor, mas no meio da caminhada ele começou a ouvir outras pessoas, não quis ouvir a voz do Senhor, a qual perdeu, porque o Senhor deu uma ordem a ele naquele instante: ei, vai, mata todos a malequita. Ninguém que sobra, nem os animais, nem boi, nem jumento, nem nada. Mas até aquele instante ele deu ouvido a outras pessoas. Tem coisa que a gente fica dando ouvido a quem não é para dar ouvido, ao qual o Senhor já determinou algo sobre a minha e a sua vida. A gente quer dar jeitinho, mas o Senhor não precisa dar jeitinho não. Quando Ele determina algo sobre a minha e a sua vida, Ele vai garantir para cumprir sobre a minha vida e a sua também. Passa o que passar, o deserto que está vivenciando, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele determinou. Davi não, Davi naquele momento ele também começou, ele foi até o Gilo aos 16 anos de idade, mas a promessa do Senhor foi se cumprir sobre a vida dele aos 30, ao
vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai fazer isso, vai ganhar uma chave de emprego, mas o conserto nós não queremos ouvir. Nós não queremos dar os ouvidos quando a voz do Senhor, que é a palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos transforma. Quando estiver ignorando a palavra do Senhor, a gente vai ser igualzinho. Pode pensar que o Senhor está na frente e está lá por trás. Quando nós ignoramos a voz, a palavra do Senhor, Ele vai ficar distante de nós. Toda vez que a gente ignorar ela, mais longe Ele fica de nós. Aleluia. Eu deixo o momento da sua igreja. E assim agradeço a minha rica oportunidade.